Muito obrigado, vereadora Marisol Santos. Os cumprimentos a todos. Eu gosto de debater o orçamento público da União. Não tenho nenhum problema em debater ele. E jamais teria interesse aqui em debater com o vereador Alexandre Bortoluzzi sobre isso. Só vou apresentar minhas considerações sobre o orçamento público da União. O senhor sabe do respeito que eu tenho pelo senhor e a divergência faz parte da política, não é nada pessoal. A primeira questão que eu queria tratar é a questão de quanto nós perdemos de arrecadação ontem ou quanto deixamos de cobrar de impostos. Uma casa de 36 bilhões de reais. Capitão Ramon, o senhor sabe quanto custa a previdência pública dos militares e das filhas dos militares nesse Brasil, no orçamento da União? 77 bilhões, Alexandre Bortoluzzi. Eu sou a favor de nós acabar com a previdência pública dos militares e reduzir o imposto de renda para que nós consigamos levar 10 mil reais de isenção do imposto de renda. Acabar com o pensionamento Me permite uma parte, vereador. dos militares e das filhas dos militares, que nesse Brasil não casam para receber pensão. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar Me permite uma parte? de imediato, o senhor tem liberdade. Aqui é democracia. Perfeito. O senhor é advogado, doutor Cláudio Libardi. O senhor é advogado. Então, o senhor deve bem entender como funciona o direito. E aqui eu vou dar uma aula básica para o senhor. Eu vou dar uma aula básica para o senhor. Até o ano de 2001... Uma parte, vereador. Até o ano de 2001, eu vou ser breve. Até o ano de 2001, as filhas de militares recebiam pensão. Sim. No entanto, os militares contribuíam com 1,5% no salário ao longo da vida toda. Certo? No ano de 2001, todos os militares que lá estavam, eu não estava, porque eu entrei em 2012, fizeram uma opção. Mantenham ou parem. Não, eles mantêm isso ou param. Alguns mantiveram, outros pararam. Ou seja, todos os militares que entram depois do ano de 2001 não tiveram mais opção de ter esse benefício para suas filhas ou dependentes. Em partes, eu não concordo com esse benefício para elas. No entanto, é a lei. E o senhor, como bom entendedor da lei, sabe que, às vezes, o que a lei determina é o que está sendo determinado. Então, há de se seguir a lei. A lei ela não retroage contra o réu. Então, a gente tem que ser correto nas palavras. Hoje tem umas filhas que recebem realmente essa pensão, que, ao meu ver, não deveriam receber, mas os pais delas contribuíram. É isso que a gente tem que deixar claro. Não foi de graça esse recebimento. Obrigado. Meu avô contribuiu com o Brasil a vida inteira também, e a minha mãe não recebe nada, Igor. Os militares são privilegiados no Brasil. Essa é a verdade. Recebem muito mais que todo mundo para ficar numa taberna. Presidente. Uma parte, quando possível. 2 trilhões de gastos com a dívida pública da União. Pagos ao Bradesco, ao Itaú. E aqui, capitão Ramon, a concordância expressa do senhor contra esses 2 trilhões de gastos. É inadmissível que nós tenhamos o expêndio na União de 2 trilhões de gastos. E ontem, o atraso incorporado através do mandato do deputado Sóstenes, declarou que a esquerdalha mama no governo. Vereador Santo Fantinel. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador Ramon. Artigo 136. Eu gostaria que o vereador Cláudio Libardi se retificasse quanto ao termo que ele utilizou, que todos os militares permanecem dentro de uma taberna. Eu acabei de consultar aqui, e taberna, vereador Cláudio Libardi, é um bar ou boteco com vinhos. Então, se o senhor falou isso, eu vou entrar com uma ação contra o senhor. Vereador Ramon, capitão Ramon, só uma questão. Só um minutinho. Em questão de... Já vai. Em questão de ordem, o senhor está solicitando. Se é o 136, parágrafo 1º, o senhor está solicitando que ele retire dos anais. É isso? Exatamente. Estou solicitando que ele retire dos anais. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi, resposta da questão de ordem. Sim, eu vou responder da forma mais histórica possível. No direito romano, quando da instituição do juízo pretorial, a taberna era o local onde se encontravam os militares romanos, uma casa de madeira ou barro, que quando o juízo pretorial, que é aquele que se transfere de locais, precisava se mudar, se construía uma taberna para que o imperador e aqueles que eram seus súditos permanecessem no local. E esses súditos servos do Império Romano e do seu exército. Segue com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Mantenho
com maior tranquilidade. E também de forma gratuita, não vou lhe cobrar nada para ele explicar essa situação. Presidente, 2 trilhões para a Previdência para falar que a esquerda mama. Perdão, 2 trilhões da União para a dívida pública para falar que a esquerda mama. 2 trilhões para o Itaú, para o Bradesco, para todos os ricos que compram o título público. Sabe quanto por cento do orçamento vai ser destinado para auxílios, vereador José de Abreu? 200 bi. 5% da União. 5% do orçamento da União. Quando os ricos tomam 50%, os pobres têm 5%. E quando os pobres querem ficar com 6%, os ricos se levantam. E quanto ao Pacto Federativo, que eu tenho minhas divergências quanto ao modelo de Pacto Federativo, mas eu sou a favor de uma distribuição tributária justa. O Rio Grande do Sul encaminhou para a União 56 bilhões, vereador Santo Fantinel. Sabe quanto recebeu? 89 bilhões. Não foi o Maranhão, Zé D'Ambrosio. Foi aqui, esse local, que recebeu mais do que mandou. Porque o Pacto Federativo é assim, vereador Andrés. Quando se há necessidade de investimento, se investe. Não é uma questão de incompetência. Eu sou de oposição ao governador Eduardo Leite, mas acho que, vamos combinar, o ano passado era um ano complexo para se governar o Estado, complexo para governar o município, complexo para governar até uma associação de moradores de bairro. Então, tinha que ter um investimento público nos moldes que nós tivemos. Quem toma o orçamento da União são os ricos, em 50%. Os pobres, Zé D'Ambrosio, nem as migalhas pegam. Tenha bondade. Nobre colega, uma parte, vereador. Perdemos, com a retirada da tarifa das BETs, aí mais de 35 bilhões. E quando falam da deputada Denise Pessoa, que votou para manter a MP, nossos colegas do PSB também votaram certos. E quero dizer mais, nós não temos uma vírgula para falar da deputada Denise. Eu tenho falado com vários empresários que, inclusive, são do PL, e que me dizem: Caxias precisaria ter 3 deputadas Denise. 3. Se nós olharmos aí quantas obras, quanto recurso já veio para Caxias, então o agro não pode se queixar, nobre colega Fantinel, porque tiveram um plano safra gordo. O Brasil melhorou em todos os comparativos, o Brasil melhorou. Emprego, renda, crescimento econômico, salário mínimo. E lembrar, nobre colega, que nós tivemos um governo 4 anos que não mandou R$1 para Caxias. Eu vejo nossos colegas pesquisar. Ah, parece que encontraram a casa verde e amarela. Não encontraram. Então, nobre colega, fila do osso, agora fila da costela. Obrigado. Obrigado, vereador Andressa Marques. Vereador Libardi, privilégio nesse país, quem tem, como o senhor bem colocou, são os militares. Privilégio nesse país, quem tem é o judiciário quando aprova seus próprios supersalários. Privilégio são os deputados que mudam as leis conforme aquilo que nos convém. Quando a gente fala em pobre aqui, vereador Libardi, tem gente que acha que são as pessoas miseráveis. Nós temos que fazer a seguinte reflexão com o povo caxiense. Você que recebe um salário, pode ser até um salário um pouco melhor do que a média. Se você ficar 1, 2, 3 meses sem salário, o que vai acontecer contigo, com a sua família? Você vai parar na rua. A maioria da população brasileira tem essas condições, vive de um salário. Os pequenos e médios comerciantes, os pequenos e médios agricultores. Aí ontem o Congresso, com um discurso de menos impostos, derrotou uma proposta que não era uma proposta boa para o governo Lula, era uma proposta boa para o povo. Mais uma vez, quem defende que tinha que derrubar a MP proposta pelo governo federal é quem defende meia dúzia que historicamente foi privilegiado para esse país. Nós estamos falando aqui de 90% da população brasileira que carrega o país nas costas e que paga mais imposto. A maioria da população tem que pagar menos imposto e os super ricos têm que pagar mais. Derrotaram a taxação BBB, dos bilionários, dos bancos e da Betis. Os deputados que fizeram isso apoiam meia dúzia, que foi quem financiou eles para estarem lá hoje votando contra o povo brasileiro. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. E para finalizar, presidente, eu acho que não é uma questão, Zé D'Ambrosio, de esquerda e direita isso aqui. É simplesmente uma questão de justiça social. Tem gente na esquerda que é contra a aposentadoria dos militares, tem gente na direita que é contra a aposentadoria dos militares. E o orçamento da União,
ser de 4 trilhões e 50% dele ir para os bancos, o cara não precisa ser um esquerdista igual eu para defender isso, tchê. Não é possível que os bancos assaltem o orçamento da União. É a mesma coisa que o nosso orçamento aqui, 2 bilhões. Imagina se 1 bilhão nós tivéssemos que pagar para o Banrisul, vereador Santo Fantinel. O que estava virado essa cidade? A União cobra imposto para caramba, cobra. Agora, não é para botar em serviço essencial. Porque tem muitos serviços que a gente entende como necessário, aqui a gente tem que ficar cobrando e não tem dinheiro. Cobra para entregar de bandeja para bilionário, que é dono de título público. Uma parte. De imediato. Muito obrigada. Eu acho que é importante a gente observar a realidade dos fatos, assim, e não aquilo que a gente inventa da nossa cabeça ou que a gente mesmo elabora, mas aquilo que é concreto. A proposta é taxar em 27% pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. Declaração de líder da bancada Por mês. do PL. Os Estados Unidos, atualmente, que é muito citado, que é muito louvado pelos patriotas, entre aspas, cobra 37%. A Alemanha cobra 45%. A França cobra 45%. Somos o país que menos taxa os super ricos. Então, o que a gente está falando aqui não é ataque e divisão da população, é justiça tributária. Perfeito. Obrigado, vereadora Andressa. Perdão, obrigado, vereadora Estela. E que sigamos assim, em rumo de paz no final de semana. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Declaração de líder da